Fala, queridos, beleza? Estou aqui mais uma vez para falar com vocês aí do canal do Bíblico, né, que acompanha na página também, a gente, né? Temos tido grande alegria de saber que pessoas de outros países, do Brasil inteiro, têm acompanhado a gente, né? Forte abraço para todo mundo que está acompanhando, mas a nossa missão mesmo não é agradar homens, é agradar a Deus, né? E sobre isso hoje, que eu venho falar com vocês mais uma vez, que é algo que vem me incomodando, que é algo que vem tomando de zelo meu coração nos últimos tempos. E eu, por tempos, me acalmei, orei, falei, Deus, eles não sabem o que fazem, mas eu vi um vídeo outro dia de um casamento, de um cara usando um talite numa igreja evangélica, e eu falei, essa é a deixa, eu já não aguento mais esse tipo de coisa sobre as coisas de Deus. Sobre o que é? Eu venho aqui falar sobre o uso indevido, incorreto das coisas de Deus por parte de muitos evangélicos, tá? Vamos dizer assim, de coisas culturais judaicas até, né? Porque é bíblico, mas acabou se tornando marcas da cultura judaica. Eu não estou fazendo nenhum julgamento de sentença, vocês estão perdidos, não. Isso é um conselho, é uma exortação. E eu também não estou falando contra todos os evangélicos hoje, mas sim contra aqueles que têm usado de maneira indevida as coisas ditas culturais judaicas, né, bíblicas, incorretamente. Com base em 2 versículos, meu coração está cheio hoje, né? Salmo 69:9 diz assim, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Esse tipo de comportamento eu vou te explicar por quê. Também, em Salmo 119:53, é o que meu coração está falando hoje. 53. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios, que abandonaram a tua lei, que abandonaram a tua Torá, que abandonaram a tua instrução. Quem são esses ímpios? Aqui no contexto, o salmista está falando de qualquer ímpio que abandona a Torá, mas eu digo para vocês, esse sentimento está no meu coração hoje. Do zelo da casa de Deus me devorou, e em grande indignação estou com relação a esses evangélicos. Por quê? Eu digo para vocês por quê. Eu não estou aqui hoje para falar de Inquisição Católica, mas sim de hábitos errados dos protestantes, sobretudo os evangélicos. Houve sim na Europa uma Inquisição protestante, onde Lutero, Calvino participaram e determinaram a morte de muitos judeus que não aceitaram as imposições deles. Correto? E esse sentimento de antissemitismo vem desde lá de trás do século XVI, no meio protestante, e depois no protestante evangélico. Porque vocês falam no púlpito de vocês contra as coisas de Deus, vocês falam contra a lei, vocês falam que Jesus veio por fim, que Jesus veio acabar com tudo aquilo ali, que Jesus falou contra os judeus, que Jesus foi contra, sendo que ele era um e guardou perfeitamente as coisas de Deus. Vocês estão errados. Não me venham usar menorá nos púlpitos de vocês, candelabro, talite, quipá, construir templo lá em São Paulo. Não me venham vocês não fazer isso, porque vocês não têm que fazer isso. Vocês sempre falaram mal de Deus. Vocês sempre falaram mal das coisas de Deus, daqueles que se erguem. Os teus pais perseguiram e mataram pessoas inocentes. A mancha dos dentes daqueles que comeram uvas verdes não deve cair sobre vocês, mas vocês têm que parar com isso. Ou vocês abandonam seus maus caminhos e começam a fazer as coisas de Deus, ou parem com essa hipocrisia, porque isso é hipocrisia. Vocês adoram falar daqueles que Paulo falou contra os judeus, não sei o que, os fariseus, Jesus combateu o farisaísmo, mas vocês são os fariseus modernos, e são piores, porque além de não fazerem como os fariseus faziam,
guardavam, vocês ainda se fazem com vamos dizer, uma carcaça de pessoas sábias, de pessoas justas. Parem com isso, tá? A gente vai ver que as coisas de Deus são perfeitas, são eternas. Se você vai ali, o salmista falando em Salmo 19:7, Salmo 19:7, você vai ver que ele vai falar assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? Se você for lá para Salmo 119, que ele vai fazer toda uma elevação da Torá, toda uma elevação da lei de Deus, tá? Ele vai dizer assim, Salmo 119, 44 e 45. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Eternamente, perfeito, tá? E ele vai falar, e andarei em liberdade. E vocês têm dito que os discípulos falaram o contrário a isso. Mentira. Olha o que o Tiago falou em Tiago 2,12. Assim falai e procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Nomos, Torá, pela Torá da liberdade, pela lei da liberdade. O que vocês não entenderam? Vocês se dizem cristãos, mas vocês não têm seguido a Cristo. Vocês não têm praticado o que Cristo praticou. O que Cristo fez, o que Ele falou. Por que vocês negam as coisas que Ele falou? Vocês não seguem. Não me adianta pôr menorá, fazer tatuagem de menorá, fazer qualquer tipo de coisa. Vocês são vergonha para Deus. Deus sabe aquele que faz por inocência a verdade, mas muitos de vocês já conhecem a palavra e continuam na hipocrisia de querer parecer como judeu. Ninguém precisa ser judeu para ser salvo. Foi contra isso que Paulo bateu na tecla, contra a imposição de primeiro o cara ser judeu, se tornar judeu, né, completo, para depois ele ser salvo. Isso é hipocrisia. Paulo combateu esses judaizantes. Agora vocês são os, não tem nem como chamar, são os pagãos que se fazem de judeus e falam contra as coisas de Deus. É tão louco isso para mim. Jesus falou em Mateus 5, 17 e 19. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir, no grego plerosai, tornar pleno. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio se omitirá da lei, nem que tudo será cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Não entrará. Porém, os que cumprirem e ensinar, será grande no reino dos céus. Jesus falou isso. Por que que vocês não leem isso? Por que que vocês não seguem isso? Ninguém precisa seguir lei para ser salvo, mas estando salvo, tem que seguir. Tem que seguir. E se vocês me falar, não, mas isso é só para o judeu. Na Torá mesmo você vai encontrar na lei. Êxodo. Vai lá para Êxodo. Êxodo 12, 42. (42, 49, desculpa). Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Você pegar ali lei no hebraico é Torá. Uma mesma Torá para o estrangeiro e para o natural. Aonde é só para o judeu? Vocês estão enganados. E aí quando vocês gostam de citar Atos 15, o Conselho de Jerusalém, eu vou explicar Atos 15 para vocês. Não venham falar aqui com arrogância, não. Mas isso aqui é uma chamada para vocês se arrependerem. Mais uma vez. E para parar com esse uso indevido das coisas de Deus. Com essa farsa. Primeiro porque eu vos digo que hoje, minimamente falando em porcentagem, dá para dizer que pessoas foram descendentes de judeus hoje no Brasil. Pela miscigenação, nem da lei, nem da linha patrilineal bíblica, né, passada de pai para filho, e nem da matrilineal rabínica, de mãe para filho. Nem toda oliveira no Brasil é descendente de judeu. Mas quem disse que você precisa reconhecer isso e trazer isso do passado, o teu sangue, para você ser salvo em Cristo? Que hipocrisia é essa?
Ninguém precisa disso não, meu amigo. E eu vou dizer para vocês, muitos de vocês que têm um sobrenome, que acha que é lá de trás, não tem como provar. Vocês estão com hipocrisia, querendo falar que eu sou judeu marrano. Não, você nem sabe, não tem nem como você provar. Para com essa hipocrisia. Para de usar talit, kippah, ficar com hipocrisia, tentando fazer oração rabínica em hebraico. Vocês não têm seguido Jesus da maneira correta. Porque vocês querem agradar ele pela hipocrisia. Tá? Em Atos 15, eles estavam falando o quê? Para que não colocasse um jugo demasiado sobre o gentio que estava começando a aceitar a fé. Aqui é questão de salvação, eles estavam falando de salvação em Atos 15. Muitos evangélicos vão falar que não era sobre salvação. Não era sobre salvação, não. Simplesmente leia inteiro que vocês vão ver. Em Atos 15 já está falando. Então alguns tinham descido, 15:1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Não é sobre salvação? Vocês estão errados, né? E aí eles tomaram como medidas urgentes e necessárias primárias para se começar um trabalho entre os gentios que aceitavam a Deus. Por isso julgo que não se deva perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Ótimo, é isso mesmo, mas não é para separar aí. É porque assim começaram aqueles gentios que estavam no meio do paganismo. O que é que assolava eles? Idolatria, imoralidade sexual, o uso indevido de carnes, comer carne sufocada, estrangulada, que morreu por si só. E aonde eles encontraram isso? E aonde eles encontraram essas primeiras prescrições aos gentios? Na lei, na Torá. Êxodo 34:15 vai falar da idolatria. Levítico 8, de 6 a 30 vai falar da imoralidade sexual. Tá? Levítico 7:24 vai falar do animal morto sacrificalmente errado. Né? E também em Levítico 7:26 e 27 vai falar do animal morto que é alimentado com seu sangue, é proibido. Eles encontraram isso na lei. Vocês não sabem o que está na lei porque vocês não conhecem a lei. Vocês não lêem porque vocês acham que está abolido. Só que Jesus falou que não está. O que vocês estão seguindo? É farisaísmo, é legalismo, vocês são legalistas. Pelo contrário. A gente tem recebido pessoas que a gente sabe que está em pecado. E nós também somos pecadores. Agora, não é porque a gente é pecador por natureza que a gente precisa continuar no erro, continuar no pecado. Não, a gente entrega-se primeiro a Cristo e depois começa a viver como ele viveu, como seus discípulos viveram. Não me venham com esses caras que só trouxeram Justino Marte. O que ele trouxe de bom, Justino Marte? Sendo que ele só trouxe antissemitismo. Ele só trouxe contra Trifão, o livro dele mais famoso, que só trouxe antissemitismo usado pela igreja primitiva católica para matar judeus. O que esse cara trouxe de bom? Advindo de família pagã, introduziu costumes pagãos dentro do cristianismo. O que esse cara trouxe de bom? Por que vocês têm seguido esses? Por que vocês não vão seguir como Pedro, Paulo, Tiago, João seguiram? E primeiro como Jesus seguiu a Deus. Tá? E aí, ninguém lê isso. Para no 20. O que você deve fazer é só isso. Se é só isso, meu amigo, então vamos mentir à vontade, porque dentro desses 4 mandamentos não tem sobre mentir ou não mentir. Vocês estão errados, porque ele diz na continuação. Por quê? Continuação, pois, no grego. Continuação de ideia. Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado, a cada shabat, é lido nas sinagogas. Sinagoga não é um local físico. O conceito tanto de sinagoga quanto de eclésia, nessa época aqui, é de ajuntamento de pessoas, assembleia de pessoas. Não é lugar físico. Então ele é lido onde tem assembleia de pessoas a cada shabat. Quer dizer o seguinte, fiquem tranquilos, prescrevam isso primeiro para que eles deixem aqui esses maus costumes primeiros, já que seguiram a Deus, deixem esses maus costumes e a cada sábado,
A cada semana eles vão aprender mais e vão começar a praticar mais, viver mais como Jesus viveu. Porque já estão salvos. Vocês entenderam isso? Então, por que vocês negligenciam a palavra? Outra coisa que gostam muito de usar, e aí onde eles pegam na própria hipocrisia deles, eles adoram ler. 1 Coríntios 7,18. Que Paulo falou contra a lei. Paulo nunca falou contra a lei. Ele não teria ousadia de falar, porque ele era homem. Jesus, que poderia, não fez. Paulo, que é homem, 100% homem, 100% pecador, falaria? De maneira alguma. Gostam de ler isso aqui. E alguém chamado estando circuncidado, fiquei circuncidado. E alguém chamado incircuncidado, não se circuncide. Aqueles que já tinham se deixado, na sua hipocrisia, circuncidar para primeiro tornar judeu, para depois se tornar cristão, né, seguidor de Cristo, ele falou, não precisa voltar à circuncisão, porque sempre teve métodos de cirurgia de voltar, mesmo na antiguidade, de voltar ao prepúcio. Falou, não, e nem vocês que vieram para Deus e circuncidam, se deixem circuncidar. Entenderam? Porque isso não determina nada. Aí eles param aí. Mas por que vocês não continuam lendo a Bíblia? Leem a Bíblia no contexto, leem a Bíblia de maneira completa. Versículo 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Paulo falou aqui. E Paulo, segundo os estudiosos hoje da Bíblia, ele escreveu 7 cartas autênticas. As outras não tem como provar que são autênticas de maneira estudo, né, de doxologia, de escatologia, de maneira com que ele escrevia, hermenêutica e por aí diante. Que foram o quê? Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1º Tessalonicenses e Filemão. Então aqui não tem nem como dizer. Tanto os estudiosos hoje que nem creem em Jesus falam que foi o próprio Paulo que escreveu. Então eu vou dizer para vocês estão muito errados. Muito errados. Tá? Por fim, vocês mais uma vez têm que entender o que Jesus falou. Jesus falou em João 15:10. Ele falou assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo jeito que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. E permaneço no seu amor. Entendam, queridos, tanto Paulo quanto Jesus estão falando a mesma coisa. Sobre a circuncisão, a própria lei, se você pegar em Deuteronômio 16:10, melhor dizendo, Deuteronômio 16:10 mesmo, e Jeremias 4:4, vocês vão falar da verdadeira circuncisão. Vocês vão ler lá, que é a circuncisão do coração. Circuncidais o prepúcio dos vossos corações. Limpa o copo dentro para primeiro fora. Não adianta você fazer fora para dentro. E por que essa hipocrisia de ficar usando talite, de ficar falando palavras em hebraico no púlpito, se vocês sempre falaram contra Deus, e ainda hoje falam contra Deus, e ainda hoje agem contra Deus? Hipocrisia. Parem com isso. Me perdoe aqueles que não fazem isso e não merecem estar ouvindo esse desabafo, que antes é um desabafo e depois um conselho. Mas eu venho aqui da parte de Deus falar com vocês que têm sido hipócritas. Hipócritas. Deixem de ser hipócritas. Todo mundo pode cair em hipocrisia, mas aquele que continua na insistência da hipocrisia, esse é errado. Esse está no engano e esse não quer. Jesus falou, em Salmo falou 119:42, que a lei é a verdade. Jesus falou em João 14:6, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está falando, eu sou a verdadeira lei viva, porque eu sigo de maneira perfeita. E quando ele diz que não vinha abolir, é porque ele fez de maneira perfeita. Então não sigam para ganhar a Cristo, mas ganhem a Cristo primeiro, como fizeram aqueles gentios em Atos 15. E depois comecem a fazer as coisas de Deus. E ao longo você vai aumentando. Aquele que para fica para trás. Vocês entenderam? De maneira alguma os discípulos poderiam estar falando contra as coisas de Deus, porque eles seguiram. Eles seguiram. O próprio João vai falar em Apocalipse que aqueles que
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus são os verdadeiros cristãos. Então parem de hipocrisia, gente. Deixem de ser hipócritas. De nada vale usar calça, saia, bermuda, porque o coração de vocês tem que estar restaurado. O resto, Deus vai fazer sobre você segundo toda a palavra, se você estudar. Agora, se você não estudar, ficar ouvindo esses hipócritas, a condenação está próxima. Eu não quero isso para vocês. Todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo é irmão daquele outro que confessa o nome de Jesus Cristo. Mas cabe àqueles que já têm comido alimentação sólida, instruir aqueles que estão ainda no leite e estão nas suas hipocrisias, voltando aos seus maus caminhos. Então isso é um conselho a vocês. Não quero que se magoem, mas esse conflito dentro do coração de vocês tem que ser trazido e tem que ser descartado essa hipocrisia. Beleza, meus amigos, meus irmãos? Tá? E é sobre tudo isso que eu tenho orado. Orem por nós também. Aquele que não precisa de oração já é perfeito. E a gente sabe que só um é perfeito. Nosso Pai, o Filho dele, Jesus, e o Espírito Santo, que estão em unicidade. Amém? Então é isso.